Porta giratória STF governo. Necessidade de ter um canal permanente com o Supremo para se blindar de derrotas no Congresso deixa até segurança pública em segundo plano. Segundo a Vera Magalhães, o Lula indicou o ministro Ricardo Lewandowski porque o ministro é recém-saído ali do STF e como ele está indicando um político para o STF, como é o caso, por exemplo, do ministro Flávio Dino, ele quer de alguma maneira mostrar ali que o STF e eles têm algum tipo de união e que ele está preocupado ali em se consolidar em contato com o STF para impedir futuras derrotas jurídicas, como se o STF fizesse as coisas que o presidente Lula quisesse ou que qualquer outro presidente quisesse, né? A Vera Magalhães realmente acredita que é assim que funciona o judiciário brasileiro. Acho que ela está pensando que ainda está no tempo da Lava Jato, onde Sérgio Moro era um enxadrista. Quando Jair Bolsonaro anunciou, orgulhoso, que indicaria alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, e quando meses depois cumpriu a promessa, indicando seu então ministro da Justiça, André Mendonça, o mundo caiu. Com razão. Ser evangélico ou católico, espírita, agnóstico, não é condição para integrar a mais alta corte da justiça do país. E aqui eu preciso fazer algumas aspas no que você está trazendo, alguns inserts também, porque o mundo não caiu, tá? Quem segue o meu canal, por exemplo, há muito tempo, e quem segue outros canais de esquerda que abordaram esse tema na época, a gente deixou claro que ele seguia os critérios técnicos. E que se ele na sabatina se saísse bem, ele seria nomeado e passaria, porque os critérios técnicos estavam sendo preenchidos, mas que quando ele tomasse posse como ministro, pouco importava, o que você citou aí, que ele fosse terrivelmente católico, terrivelmente umbanda, terrivelmente espírita, terrivelmente hindu, terrivelmente islâmico, terrivelmente budista, terrivelmente evangélico. Pouco importava, mas o mundo não caiu. Sabe por que que não caiu? Porque apesar da gente discordar do André Mendonça, ele preencheu os critérios técnicos. Tanto que foi aprovado na sabatina e também com voto de oposição. É meio óbvio, né? Porque só com voto da base eles não conseguiriam aprovar o nome do André Mendonça para ocupar o cargo de ministro do STF. Aí segue o material. Nesta quinta-feira, ao formalizar, o que não deixa claro de ser uma Nesta quinta-feira, perdão, ao formalizar o que não deixa de ser uma triangulação não direta, com a ida de Flávio Dino para o STF e a vinda de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça em seu lugar, meses depois de ele ter se aposentado do mesmo Supremo. Lula louvou o fato de ter mandado um político para a corte, justamente a pecha que os adversários da indicação do maranhense mais combateram. De novo, não está naqueles atributos listados na Constituição, ser político. E a mistura de magistratura e política tem se mostrado bastante espiosa nos últimos anos, exceto se você acha que o Moro é um enxadrista, né? Se for assim, você não tem realmente nenhum problema. Deixa eu lembrar uma coisa para Vera Magalhães aqui, tá? No jogo da República, coisa pública, coisa do povo, e todos que vivem em uma cidade local, onde inclusive lá na Grécia Antiga, Antiga Elade, como chamava-se também nos livros de história antiga, o próprio Heródoto, né, o pai da história, explica um pouco mais sobre isso também. A política é a ciência das sociedades, das cidades. E o político é aquele indivíduo que domina essa ciência. Não necessariamente o político seja alguém que esteja ligado ao poder executivo ou ao poder legislativo, Vera. Sabe por quê? Aristóteles explica que o homem é um animal político. E como eu vi aqui que você gosta de colocar ali no título da sua, entre aspas, descrição aqui no site do Globo, você bota ali que você escreve ali sobre os principais fatos da política, do judiciário e da economia. E, inclusive, em alguns lugares tem até escrito que você é especialista em produzir conteúdo de política. Então você tem a obrigação de saber isso que eu estou falando aqui para você, não só como cientista político, mas também como historiador, tá? E isso fica claro, volto a dizer, eu tive várias objeções ao presidente Jair Messias Bolsonaro quando ele esteve no poder, mas as indicações que ele fez ali, por mais que a gente discordasse dos nomes, preenchia os critérios técnicos. Tanto que eu fui criticado, aqui outras pessoas foram criticadas também por trazer essa informação, e aí mostra o nível de algumas pessoas que escrevem, que pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a Vera Magalhães não tenha nível para poder escrever um artigo, ela tem, mas quando envolve ódio político, parece que apaga assim a capacidade cognitiva e começa a escrever coisa com coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui já já um ponto importante. É espantoso que presidentes tão distintos quanto Bolsonaro e Lula escancarem sem nem corar o cálculo de sobrevivência política que fazem indicar ministros para o STF. Na verdade, Vera, não é só o presidente Lula, ou o presidente Jair Messias Bolsonaro, ou a presidenta Dilma, ou o presidente Temer, ou o presidente Fernando Henrique Cardoso, ou o presidente Collor, ou o presidente Sarney que fizeram cálculos políticos. A indicação para o cargo de STF é uma indicação
política barra jurídica. Por quê? Porque os critérios para a ocupação da vaga precisa também preencher requisitos jurídicos. Mas a indicação é feita pelo representante do Poder Executivo. Tão logo, uma figura ativa do jogo político. Então sim, Vera, não sei se você sabe, ó, as indicações para o STF, assim como para o Ministério de Primeiro Escalão do governo, são indicações políticas também. Senão a gente votava no ministro do STF. Tanto que dentre os 3 poderes que a gente tem, executivo, legislativo e judiciário, o único cargo que não é colocado lá através de votação, através da escolha popular, é o cargo de membro do Supremo Tribunal Federal, membro da Suprema Corte do Congresso, da Justiça Nacional, da Justiça Federal. Eles são indicados, no caso da Suprema Corte, e sabatinados pelos 2 poderes. Por quê, Vera? Porque nenhuma república, coisa pública, onde a gente tem um país que é uma democracia, ou democratia, né, o poder do povo, o povo no poder, os representantes do povo sabatinam o indicado pelo presidente da república. Para quê? Para ver se ele preenche os critérios técnicos através daqueles indivíduos que estão lá sendo analisados pelo povo.